a gente de pé, vamos estar louvando a nossa Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei, amor de Deus, vai poderosa a salvação. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado nos acabou no amor de Deus. Como eu, conforme pecador, amo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Como eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é lindo e difícil. O amor de Deus não é de sacrifício. Os braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, sempre longa a cruz, e a morte derrotou. O amor de Jesus, logo eu, conforme pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Não podem sentar-se. Bom dia, graça e paz. Logo eu, finito e mortal, recebi de graça esse amor de Deus, né? E por isso estamos aqui nesta manhã, para adorar, para louvar, para dizer para esse Deus que nós o amamos e que nós queremos dedicar esse tempo para Deus. Tem um texto, um versículo no Salmo 27:10. No Salmo 27:10, ele fala assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Hoje, quando comemoramos o Dia dos Pais, eu estava pensando nesse texto, né? Porque quantas pessoas têm o seu pai terreno que os abandonaram?
Quantas pessoas têm um pai terreno que o Senhor já levou para si? Quantas pessoas têm o seu pai terreno e nem sabem quem é o seu pai terreno? Quantas pessoas gostariam de hoje poder abraçar, poder beijar, poder dizer feliz Dia dos Pais, mas não tem essa pessoa junto de si? Porque muitas pessoas não têm uma referência de um pai aqui na terra. Tem alguém que talvez não tenha nenhuma boa lembrança com o seu pai aqui na terra, como tem aqueles que têm muitas lembranças com o seu pai terreno. Tem aqueles que lembram de momentos bons, de dias bons com o seu pai aqui na terra. E na verdade a gente respeita o sentimento de cada um, porque a gente sabe o que cada um sofre. Cada um tem uma história de vida com o seu pai, ou sem o seu pai aqui na terra. Pai terrenos, eles não são eternos. Pai terrenos, eles não são perfeitos. Os pai terrenos, eles podem nos abandonar, com certeza. Mesmo que qualquer uma coisa dessas venha nos acontecer, a palavra aqui está dizendo que o Pai Celestial é eterno, que o Pai Celestial é perfeito, e que o Pai Celestial nunca nos abandona. Então, talvez nesse Dia dos Pais, você fique pensando em tantas coisas, mas aquele que é o verdadeiro Pai, que é Deus, Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou. Ele continua nos esperando, porque Ele é o presente na falta do Pai dele. Ele se faz presente na falta de um Pai dele. E é Ele que está presente hoje, talvez curando feridas que um Pai terreno deixou. Se você tem um Pai terreno hoje, que você possa abraçar, aproveite, que muitos não têm, como eu não tenho mais meu Pai aqui, mas tem boas memórias com meu Pai. Se você pode abraçar, abrace. Mas o mais importante, se você pode reconciliar-se com teu Pai, aproveita o tempo e reconcilie-se. E mais importante ainda, que nesse Dia dos Pais, você possa se reconciliar com Deus. Deus não te abandonou. A palavra diz que os pais podem nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. E se hoje você se sente sozinho, você não tem o teu pai terreno, porque você não sabe quem é o teu pai terreno, ou porque você foi abandonado pelo teu pai terreno, lembre-se, o Senhor está de braços abertos, esperando por você. É só você chegar. Lembra do filho pródigo? Ele voltou para a casa do pai, e o pai fez festa para receber. Reconcilie-se com Deus hoje. Aproveite enquanto é tempo. Que vai chegar o tempo que nós não vamos mais poder nos reconciliar com Deus. E será muito triste. Pense nisso. Deus não te abandona. Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida todos os dias. Que o Senhor possa nos abençoar. Querido Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que teremos aqui hoje. Obrigado, Senhor, por cada pai aqui presente, cada pai em casa, cada pai que hoje está comemorando com seus filhos. Abençoa, Senhor, aqueles filhos que não têm um pai para comemorar. E que as pessoas que estão afastadas de Ti, Senhor, que voltem para o Pai. Pai querido, que Tu possas abraçar todos nessa manhã, Deus. Que você possa restaurar, curar feridas e reconciliar-nos. Ligarmos novamente a Ti, Senhor. Pela morte de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados. Então, Senhor Jesus, nos abençoa nessa manhã. Tudo pode acontecer, pode se abalar, mas o Teu amor nunca falha e nunca falhará com nós. E Tu faz, Deus, tudo para o nosso melhor. Então, nos abençoa nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o nome desse maravilhoso Deus que nunca falha.
Deus, ele não falha, né? Isso é maravilhoso poder cantar, mas mais do que cantar, saber que isso é verdade. A palavra de Deus diz que não falha, que Deus não nos abandona, né? Podemos estar passando por qualquer coisa, ele não nos abandona. Irmãos, hoje é nosso dia de ofertar para missões. Lembra que nós falamos que dia dos pais, mas nós prolongamos até o final do mês, você vai poder ainda estar trazendo e colocando lá esse valor, vai para missões. Ide por todo mundo, fazer discípulos em todas as missões. Nós estamos vivendo missões estaduais, onde nós estamos ofertando para ajudar missionários e ajudar a obra missionária aqui no nosso estado de Santa Catarina. Há muitas pessoas ainda que não ouviram falar de Jesus. Não ouviram falar verdadeiramente de Jesus. Não ouviram falar do Jesus aqui da Bíblia. Muitos ouvem na televisão, muitos ouvem em muitos lugares, mas não ouviram falar do verdadeiro Jesus. Desse Jesus que não falha, um Jesus que nos chama ao arrependimento, a estar na sua casa, na tua presença. Eu e o Rosemar somos frutos de missões. Quando viemos para Santa Catarina, foi o dinheiro de missões que fez com que nós sobrevivêssemos aqui. E muitos missionários estão precisando de você. Essa música que nós vamos cantar, eu acho que aqui na igreja, não sei, o pessoal não conhece, porque nunca foi cantada talvez, mas essa música de missões deve ser de 2005, 2006, eu acho, né? Mas ela fala que nós não podemos esconder esse grande amor do Senhor entre quatro paredes. Nós precisamos ouvir o coração sofredor que está clamando por nós, está clamando pela nossa ajuda. Nós precisamos orar por missões, orar pelos missionários, orar pelas pessoas. Nós precisamos ir. Talvez você esteja chamado missionário. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você, né? Deus falou tão forte ao nosso coração que nós precisamos deixar a nossa família, a nossa casa e fazer a obra missionária. Talvez você esteja se chamando, talvez você seja uma pessoa vocacionada a ir para o campo para falar de Jesus. Mas se você não é, você pode sim contribuir também com missões, ofertar para que pessoas possam ir, porque muitas pessoas têm desejo, mas não têm condições para ir falar de Jesus. Muitas pessoas não têm condição de deixar tudo e ir. Com certeza o nosso Senhor, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E como o Senhor supre as nossas necessidades? Através da vida da igreja, através de vocês, através da nossa contribuição. Deus usa a nossa contribuição para poder suprir as necessidades de todos os missionários, de todos os pastores que estão no campo. Por isso nós ofertamos e ofertamos tudo. Vamos cantar com alegria e vamos ofertar. E trouxe seus dízimos, também pode estar trazendo aqui na frente, né? E as ofertas hoje são para missões. Esse amor demonstrar. Se a luz em nós não brilhar, Não se pode esconder todo esse poder que queimado paredes. Não
invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único. Amém, amados? Podemos assentar? Como é bom a gente ter um Pai que nos protege, um Pai que nos guarda o tempo todo. E esse Pai, Ele jamais vai falhar. É o Pai que tem nos protegido, é o doador da vida por cada um de nós. É aquele ressurreto, é aquele que sempre está pronto para nos abençoar. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto sempre privilegiado por ter recebido essa oportunidade de ser filho de Deus. Diretamente, não, mas através de Jesus Cristo, nós recebemos esse presente tão precioso. E nós nos sentimos alegres, porque a palavra de Deus, ela nos orienta como nós temos que proceder como pais. Existem vários relatos de pais na Bíblia, pais que são exemplos e pais que foram péssimos exemplos também. E nesta manhã eu quero estar compartilhando com você a grande necessidade que nós temos nos nossos dias de ser pais que possam cumprir a tarefa que Deus tem nos delegado. Hoje, amados, é uma grande razão das evasões das igrejas. A culpa não é dos filhos, mas a culpa é nossa como pais, porque nós não passamos ou nós não cumprimos a nossa função espiritual na vida dos nossos filhos. Nós achamos que isso é antiquado, é quadrado, né? Então você tem que deixar teu filho viver conforme ele bem entende. E uma das razões porque muitos jovens hoje estão envolvidos com drogas, sexo, prostituição, tantas atividades ilícitas, é culpa ou responsabilidade nossa como pais, porque estamos cedendo na postura de criação. Fomos criados, uma geração, nós que fomos criados meio no cabresto e achamos que, eu não quero criar o meu filho como eu fui criado. Acabamos dando liberdades que vira libertinagem na vida dos filhos quando eles não têm uma boa conduta.
E nós não podemos deixar a vida continuar assim. É tempo de nós, como pais, percebermos a nossa grande responsabilidade que temos na formação espiritual dos nossos filhos. A formação espiritual dos nossos filhos, Deus não designou para as mães, mas sim para nós como pais. Nós somos os sacerdotes da casa. Nós somos os responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Mas muitas vezes falhamos e a própria esposa tem que tomar essa postura, ou muitas mulheres que já não têm mais o seu esposo junto, ela tem que tomar essa postura na criação e na vida espiritual dos filhos. Eu creio, amados, que é o momento de nós como pais fazermos mais para os nossos filhos. O que nós temos feito parece que é pouco. Os nossos filhos não precisam somente de pais para jogar bola com eles, para estar correndo, para estar brincando, para levar no parquinho. Os nossos filhos precisam de pais que vivam uma vida íntegra, uma vida irrepreensível perante uma sociedade. E essa vida íntegra faz a diferença no crescimento e no desenvolvimento dos nossos filhos. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Talvez a gente pense, mas meus filhos já estão com uma idade maior, não são mais bebês. Mas nunca é tarde. A palavra de Deus orienta que nós devemos cuidar o tempo todo. E hoje, nessa mensagem, eu quero estar compartilhando sobre 2 tipos de pais. Os pais que nós não precisamos e os pais que a sociedade precisa com urgência. Então, amado, quero orar nesse momento, pedindo para que Deus possa usar esta palavra para falar em cada coração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Senhor, nós cremos no Teu poder, na Tua palavra, cremos na Tua soberania. Entendemos, Senhor, que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque somos frutos do poder de Deus. Que nesta manhã Tu possa usar o Teu servo para falar a cada coração. E esta palavra possa atingir o mais profundo sentimento, Pai. Tanto dos que estão aqui presentes, dos que estão em casa, assistindo a live, dos que vão assistir futuramente. Que a Tua palavra possa falar verdadeiramente em cada coração. Pois eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, o tipo de pais que nós não precisamos, a Bíblia ela fala de alguns pais que falharam na criação dos seus filhos. O primeiro pai que eu quero estar compartilhando na vida nossa, está no texto lá do primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 10, aliás, capítulo 13, versículos 10 a 13. Gênesis 13, 10 a 13, que diz assim: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Amados, as nossas escolhas, elas podem levar à nossa falência na criação dos nossos filhos. Quando nós observamos aqui que houve aquele momento que Ló, quando saiu juntamente com seu tio Abrão, rumo a uma nova terra que Deus havia para levá-los, o que aconteceu? Quando eles chegam nessa planície, Ló começa a observar. Ló estava junto também, levando o seu rebanho, levando os seus empregados, como Abrão também estava fazendo.
E naquele momento houve uma divergência entre os funcionários, os empregados de Abraão e também de Ló. E Ló preferiu escolher aquele local. Abraão chegou e falou para ele: olha tudo que você está vendo, e escolha qual é o melhor lugar para você. E ele, naquele momento, seus olhos brilharam. O que nós podemos melhorar? E nem é o financeiro que vai satisfazer a vida dos nossos filhos. Porque focamos no financeiro, focamos naqueles campos muito bonitos e achamos que aquilo é o necessário. Mas os nossos filhos precisam de pais presentes. Mesmo estado, mas eles precisam de pais que possam mostrar a conduta e realmente viver. Quando Sodoma, não era um lugar ideal para que Ló pudesse criar a sua família. O versículo 13 falou ali que Sodoma tinha pessoas perversas. Era uma cidade complicada. Como que eu vou criar o meu filho, a minha filha, como que eu vou criar a minha família numa cidade dessa? Mas aparentemente parecia muito bom. Amado, existe um ditado popular que diz, que nem tudo que reluz ou que brilha é ouro. Nem tudo que parece importante, parece bom na nossa vida, vai trazer algo precioso. Nós temos que parar e medir as consequências. Para onde nós queremos ir? Sodoma não era aquele lugar bom. Onde você está colocando, onde você está criando os teus filhos? Será que você não está criando numa Sodoma, achando que ali era o melhor lugar? Eu não estou falando da cidade em si, mas estou usando o exemplo da palavra de Deus para dizer para nós como pais, onde nós estamos criando raízes. Você está focado aonde? No materialismo? Ou está focado no ter e está deixando de crer e viver uma vida diferente? Eu não estou dizendo que você buscar algo melhor é ruim, não. É bom, com certeza, mas o nosso foco não pode ser só esse. O nosso foco, nós não podemos perder a direção. Se Jó era justo, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 7 e 8, a palavra de Deus lá diz que Ló era um homem justo, mas ele estava sendo atormentado todos os dias por causa do quê? Por causa da maldade que estava rodeando, por causa daquele povo perverso que estava ali. Mas a culpa não era do povo perverso, a culpa foi da escolha dele, quando preferiu deixar do lado o seu tio e seguir em uma nova direção. As nossas escolhas podem ser benéficas como podem ser maléficas na nossa vida. Cuidado com a escolha que você está tendo. Em Gênesis, no capítulo 19, parece indicar que a escolha de Ló acabou trazendo consequências terríveis. Alguns dos filhos dele não acompanharam. Não acompanharam ele quando Abraão ora e pede para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. O pecado estava tão grande naquela cidade que Abraão ora e pede para Deus: Senhor, se existe algum justo lá, não destrua. Aí ele começa a fazer uma barganha com Deus: se existe 40 justos, não vai destruir? Não. Mas se existir 20? Não. Mas se existir 1? Não. Então não existia um justo sequer. E Deus deu a oportunidade, mandou anjos chegar na casa de Ló e pedir, anunciar para que ele saísse juntamente com sua família daquela terra que Deus iria destruir por causa do pecado daquela cidade. E somente ele e alguns dos seus filhos saíram. Outros desistiram. Tanto a mulher dele saiu na caminhada e a ordem de Deus era para não olhar para trás. Era para largar tudo. Muitas vezes nós estamos fazendo como a mulher de Ló, olhando para trás e virando uma estátua de sal, perdendo a oportunidade. Por quê? Porque escolhemos mal. A consequência de tudo isso foi da má
a administração de Ló. Ele conduziu a sua família para a desgraça. E nós precisamos aprender na Bíblia como conduzir a nossa família. Muitas vezes a gente fica desanimado por algumas situações ou por algumas decisões da nossa vida, mas o que está dominando a nossa vida? Aonde nós temos colocado o nosso foco? O que é precioso? O que é importante na nossa caminhada? Ter ou ser? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, abastada, não financeiramente, mas espiritualmente. Por quê? Porque hoje quando eu olho, vocês viram aqui no louvor, minha família, meus filhos, meu genro, tocando, cantando, eu posso dizer sim, no final eu vou estar citando Josué falando, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é graça. E com certeza eu vejo que eles estão caminhando pelo exemplo que eu tenho sido na vida deles. Muito mais pelo que Deus tem feito na vida deles. Mas o meu exemplo tem condicionado uma vida diferente na vida dos meus filhos. Isso não é orgulho, nem prepotência, mas isso é graça. É você poder testemunhar e dizer que Deus tem sido fiel na vida da minha família, porque eu tenho sido fiel com Ele todo o tempo. Amado, a segunda família que nós não podemos ser, ou pai que nós não podemos ser, está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, em diante, que vai falar a criação de Eli. Eli, um sacerdote do Senhor, criou os seus filhos totalmente errado. Por isso que eu estou falando, eu estou dizendo como eu estou criando meus filhos e usando o exemplo de Eli, um homem de Deus que criou seus filhos totalmente errado. Eu não estou dizendo que nós, porque somos líderes, temos um chamado, vamos conseguir dar uma boa conduta. A conduta vem através do exemplo. Não adianta você falar bem, você dizer o que tem que fazer e você não viver. Isso é conduta. Você não pode dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eli teve sua família e seus filhos reprovados perante Deus, porque não soube administrar. Não soube administrar sua casa. E nós não precisamos de pais dessa forma. A nossa época, ela é permissiva. Muitos meninos e meninas crescem e vivem, ou vivenciam o papel de pais que não conseguem pôr limites. Pais que não conseguem dizer não. Filhos que nunca ouviram o pai cobrar alguma coisa. Mas se eu cobrar, meu filho vai ficar revoltado. Não existe isso, amado. A palavra de Deus em Provérbios diz que o pai que não usa a vara no seu filho está conduzindo o filho para o mau caminho. Mas a sociedade diz que isso é errado. Mas eu tenho que acreditar na sociedade ou na palavra de Deus? A minha vida é conduzida, é regrada pela sociedade do qual eu estou inserido ou pela palavra de Deus? Nós não podemos ser omissos, mas usamos isso como desculpa. Porque falhamos, aí nós temos uma desculpa de dizer, eu não posso, porque o conselho tutelar vai bater na minha casa. É melhor que o conselho tutelar bata na tua casa do que a polícia bata na tua casa para prender o teu filho, pela negligência tua, pela nossa negligência como pais. Eu não estou dizendo que você tem que maltratar o teu filho, mas eu estou dizendo que tem que existir regras na nossa casa. A nossa família tem que ter regras. O sacerdote Eli foi reprovado, sua família foi reprovada, porque ele não sabia dizer não. E isso, amados, pais que são desanimados na criação dos seus filhos, que permitem com que as crianças vivam uma vida desregrada, não podem ser chamados de pais. A nossa conduta, ela tem que mostrar a diferença. Os pais devem disciplinar os seus filhos. Nós devemos corrigir. Nós não podemos viver nesse mundo hoje sendo enganados ou enganando nossos filhos. Nós não podemos viver uma vida praticando coisas desonestas e querendo que o nosso filho seja honesto.
Nós não podemos estar roubando e querendo que o nosso filho seja um santinho. Ah, mas tudo pode. Não pode. Nós, como pais, temos que aprender a ter essa conduta. Se você lembrar de Acã, né? Qual foi o pecado de Acã? Acã foi desobediente a Deus. Quando Deus falou que não era para levar os despojos de guerra, e o que ele fez? Eles levaram, eles esconderam. Amados, quantas vezes nós estamos fazendo isso? Nós estamos tentando cruzar o Jordão, cheio de planos para conquistar Jericó, como Josué estava indo, e o que aconteceu? Deus disse: não é por aí, porque existe uma maldade entre vocês. Existem líderes que estão fazendo o que é errado, estão ensinando uma má conduta. O Senhor deixou bem claro que eles não podiam levar os despojos de guerra. Isso está lá em Josué, depois você pode ler em casa, no capítulo 6. Depois que Israel derrotou Jericó, eles prosseguiram para conquistar, mas foram derrotados. Por quê? Porque Deus falou que havia pecado dentro daquele grupo. Amados, nós como pais, nós não somos desculpáveis perante Deus. E Acã, ele foi repreendido e foi culpado. A prática da desonestidade, a prática da maldade, hoje existe muito. Quantas vezes você é desonesto no teu trabalho, no teu dia a dia? Ah, pastor, mas por que eu sou desonesto? Quando você tem um intervalo de 15 minutos no teu trabalho, você fica 20, você está roubando do teu patrão. Ah, mas foi 5 minutinhos só. É roubo. Era 15, não era 20. Ah, mas isso não faz mal. Talvez para você possa não fazer mal, mas você está roubando do teu patrão. É desonestidade. Então Deus não se alegra com isso. Aí você está ensinando o teu filho que ele pode fazer isso. Amados, nós temos que aprender a viver uma vida totalmente diferente. Como pode pais que não praticam a honestidade serem bons pais? Como pode pais que não têm uma boa conduta governar uma família? Nós temos que aprender a viver dia após dia. Neemias também fala, né, sobre Nadab, né, que era um homem justo para ensinar aos seus filhos. Mas no final, o discurso de Asdob foi totalmente contra. Não era aquilo que era para ser feito. Muitos jovens que a Bíblia relata, né, personagens bíblicos que viveram de maneira desaprovada por Deus. Por quê? Porque não aprenderam a ter uma conduta. E a culpa geralmente veio na criação. Mas existe outro tipo de homens que é necessário no dia de hoje. Homens que vivem uma conduta totalmente diferente. Nós precisamos ter homens como Enoque. Gênesis no capítulo 5, se você for ver, né, depois você pode estar estudando em casa, no capítulo 5 diz que Enoque era um homem que andava com Deus. Um homem de grande fé, um homem que não tinha medo de falar, um homem que vivia uma vida irrepreensível, tanto que Enoque não passou pela morte. A palavra de Deus diz que ele andava com Deus e não fala do seu fim. Um homem que foi temente a Deus em todo o tempo. E a palavra de Deus mostra lá, vê para mim, Hebreus 11:5. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado ele era conhecido por agradar a Deus. Exemplo de fé, exemplo de um homem que agradava a Deus, um grande homem que deixou um legado para sua família. Somos nós, pais, que temos deixado esse exemplo para os nossos filhos? Somos nós, pais, que temos deixado essa profundidade para os nossos filhos?
Nós precisamos de pais hoje que seguem esse exemplo. Não só de Enoque, como de Noé. O versículo 6 de Hebreus, ali, 11, versículo 6, ele vai falar assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vê o 7 também, faz favor. Né? Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. O exemplo de Noé, num tempo onde nunca havia chovido sobre a face da terra, Deus falou para ele construir um grande barco, que Deus iria destruir aquela humanidade. E ele não questionou, ele foi obediente, foi um exemplo de fé. E é exemplos assim que os nossos filhos precisam. Eles precisam ver em nós o Deus que nós pregamos. Eles precisam ver em nós o Deus que nós cremos. Quando vivemos assim, nós entendemos quem é Deus na nossa vida. Lá em 2 Pedro, Pedro fala, quando ele se deporta à vida de Noé, ele chama como o pregador da justiça. Noé pregando a justiça em todo o tempo. Ele andou com Deus e deixou um grande exemplo para sua família. E lembra quando eles entraram na arca, ficaram aproximadamente 1 ano dentro daquela arca, e quando aquela arca aterrissou, que as águas baixaram, e eles saíram da arca, o que ele fez? Ele fez um altar e fez um culto de gratidão a Deus pelo livramento. É isso que os nossos filhos precisam ver. Teus filhos têm visto você orar? Teus filhos têm visto você estudar a palavra em casa? Você tem sentado com teus filhos para orar com eles, para falar com eles, para ensinar o amor de Deus? Ou você não tem tempo? Muitas vezes nós somos como aquele primeiro pai, preocupado em proporcionar algo melhor na vida financeiramente, e acaba deixando o que é eterno, que é o espiritual. O financeiro pode ser passageiro. Hoje você pode ter, amanhã você pode perder tudo que você tem. Mas o espiritual, ninguém vai poder roubar. Aquilo que você plantar no coração dos teus filhos, ninguém vai roubar de você. Mas eles têm visto em vocês? Eles têm visto essa conduta? A Giovana, ela já tem 14 anos. E toda noite ainda, eu vou no quarto dela, orar com ela antes dela dormir. Ela já pode fazer sozinha. Mas é minha obrigação, ela como filho, enquanto estiver dentro da minha casa, eu ser o provedor e ensinar ela com persistência a palavra de Deus. É responsabilidade nossa. E a gente vê na vida de Noé fazendo isso com seus filhos, ensinando eles. Mas pai, parece loucura construir um grande barco. Para quê? Nunca havia chovido sobre a face da terra. Mas se é a ordem, nós vamos obedecer. Nossos filhos muitas vezes não nos obedecem porque nós deixamos de lado. Ele andou com Deus e deixou algo muito precioso. Quando a gente vê também o exemplo de Abraão, Abraão foi considerado o pai da fé. Quando Deus chama o seu filho, Isaac, e fala para ele: vai sacrificar o teu filho como oferta de gratidão. O que ele faz? Ele pega o seu filho. Em algum momento o filho reclamou. Isaac foi, juntamente com seu pai. Em alguns momentos na caminhada ele olhava para o seu pai e perguntava: pai, onde está o holocausto? Onde está o sacrifício? Eu estou aqui carregando a lenha para fazer o fogo. Em momento algum ele reclamou, mesmo quando seu pai colocou ele sobre o altar. Ele estava ali submisso à autoridade do pai. E no momento que Abraão ia sacrificar o seu filho,
Deus fala com ele, olha para o lado. E ele olha ao lado e ele vê o sacrifício ali. Deus poupou a vida de Isaac pela obediência de Abraão. Será que Deus tem poupado a vida dos teus filhos pela tua obediência? Ou a tua negligência tem feito com que teus filhos estejam sofrendo? A nossa conduta, a nossa boca profere palavras de bênção e maldição. Nós precisamos de pais nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, de pais tementes a Deus. Não de pais passivos, de pais que aceitam tudo, porque tanto faz. Eles vão aprender lá fora a si mesmo. Eles podem aprender o que é errado lá fora, mas o que é certo eu tenho que ensinar. Ontem a Giovana falou uma palavra, nós conversando, ela falou uma palavra e falei, para aí, o que é isso? Parece, todo mundo fala. Eu falei, mas você não é todo mundo. Você tem que aprender o que é certo, fala certo. Uma gíria, uma gíria popular. Falei, não é assim. O mundo pode te ensinar o que é errado, mas eu vou te ensinar o que é certo. Mas é uma conduta. E com certeza, agora, cada vez que ela for pensar em falar, ela vai lembrar. Meu pai te ensinando. Mas se eu achar bonito, se eu dar risada junto, eu vou estar encaminhando ou desencaminhando ela da presença de Deus. Amados, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Não é porque o meu vizinho faz que eu vou fazer também. Mas é legal, é bonito, não é errado. Hoje, na hora do café, toda a minha família reunida, pensa sobre graça, e nós falando alguma coisa, aí a minha nora me falou, nem tudo, que a justiça diz que é certo, como é que ela falou? Nem tudo que é moral. Nem tudo que a justiça diz que é certo é moral. Então o que eu prefiro fazer? Mas isso pode fazer, mas é moral? Será que eu posso fazer isso? É o que o apóstolo João estava falando. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Nem tudo é moral. Então eu tenho que escolher o que não vai ferir os meus princípios. É isso que nós temos que passar como conduta para os nossos filhos. E com certeza os nossos filhos vão passar para os seus filhos. A gente vê esses grandes homens de Deus fazendo algo diferente, fazendo algo precioso. Josué, ele fala que não importava o que os outros estavam fazendo, mas ele e sua casa iam continuar servindo a Deus. Lá em Josué 24:15, ele diz, olha, não importa o que vocês vão escolher. O povo estava indeciso qual Deus que eles iam escolher, mas ele falou, não importa o que vocês vão escolher, não importa o que o mundo está pregando, o importante é a conduta que eu tenho perante meu Deus. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você, como pai, você tem essa autoridade na tua casa? Você está tendo essa autoridade? Ou você está sendo esse exemplo? Esses homens foram relevantes na sua caminhada. Eles adquiriram essas qualidades mesmo antes de se tornarem pais. Eles não foram homens persistentes porque eram pais, mas eles foram porque realmente Deus escolheu e os qualificou para viver uma vida diferente, uma vida irrepreensível. Mas quando a gente quer ter uma criação ou criar os nossos filhos piedosamente, muitas vezes nós acabamos afastando, porque achamos que tudo é permissível. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas o que Deus tem falado? Nós, como homens, nós precisamos estar firmados na palavra. Não na conduta do mundo, mas na conduta de Deus.
aí sim nós vamos ter sucesso na criação e na formação da nossa família. Senão, o insucesso, o fracasso está na porta. Você vai abri-la e você está sujeito a cair. Mas quando você está criando tua casa, pai, quando você está formando a tua família nos princípios morais e bíblicos, não que os teus filhos vão ser pessoas perfeitas, não que eles não vão falhar, mas a probabilidade deles falhar é muito menor. A palavra de Deus diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, mesmo depois de envelhecer, não se desviarão deles. É um caminho. Se você ensina, se você vive esse caminho, os teus filhos vão querer viver esse caminho. É um caminho que leva à vida eterna. Mas se alguns dos seus filhos se desgarrarem, lembre que Deus vai continuar cuidando. Lembra do filho pródigo? Ele pediu todo o seu direito e foi embora. Mas quando ele sente a dificuldade e ele quer voltar para a casa do pai, mesmo sendo como um empregado, e quando ele chega, o que o pai faz? Corre no portão, abraça aquele filho e fala para o empregado: traz a melhor roupa, traz o anel da família, porque meu filho estava perdido e agora voltou. Deus está sempre pronto para receber o filho de volta. E nós, como pais, nós temos que estar sempre pronto a perdoar os nossos filhos. Mas o principal ponto é ensinar o caminho que eles devem andar. O mundo proporciona muitos caminhos, mas no final são caminhos de morte. Então lembre, amados, hoje é Dia dos Pais. É um dia da gente lembrar e honrar os nossos pais, com certeza. É um dia em que nós devemos dizer: obrigado, pai. Meu pai já faleceu, mas eu nunca esqueço que o que eu sou hoje, eu devo à criação que ele fez comigo. Foi uma criação rígida? Foi, mas ele, principalmente, não foi a criação, mas sim o caminho que ele me ensinou. O caminho que ele me ensinou, que desde criança eu tinha um sonho em ser pastor. Desde criança, a palavra que ele me ensinou, a vida que ele vivia, o que ele me ensinava em casa, fez a pessoa que eu sou hoje. E eu tenho que passar isso para os meus filhos. Mas se talvez ele tivesse me criado totalmente errado, eu não sei o que eu seria hoje. Mas ele me ensinou o caminho. Por várias vezes ele falhou nesse caminho, mas eu escolhi a caminhar esse caminho, mesmo vendo que ele cometeu falhas, porque a minha visão estava firmada em Cristo. O exemplo veio dele em muitas atitudes, mas alguns exemplos foram desprezíveis, mas eu fiquei com o melhor que ele passou, que foi caminhar na presença de Deus. Por isso, amados, nós temos que viver isso, mas nós também temos que aprender a parar e nos analisar como pai. Esse é o tempo. Hoje é o dia de a gente parar e nos analisar. Será que nós estamos sendo o tipo de pai espiritual, exemplo para os nossos filhos? Será que nós estamos sendo o tipo de pai que agrada a Deus? Como nós estamos vivendo? Mas é importante que nós, como pais, nós temos que trabalhar para que possamos criar os nossos filhos no melhor caminho. E o melhor caminho é na presença de Deus. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Depois nós vamos estar cantando mais uma música, agradecendo a Deus por esse tempo do qual Ele escolheu para cada um de nós. Senhor Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia Tu nos escolheu. Tu nos escolheu, Tu nos chamou, Tu nos separou para vivermos uma conduta irrepreensível na Tua palavra. Quando falhamos, Senhor, já sentimos que devemos clamar, pedir perdão ao nosso Pai. Clamamos, Senhor, e sabemos que Tu és fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados,
todas as nossas falhas. Quando somos negligentes como pais, nós temos consequências, sim. Mas que bom que o nosso Deus, o nosso Criador, não pesa a mão sobre nós. Mas ao contrário, Ele nos pega no colo nesse tempo. Ele nos embala, Ele nos cuida, nos protege, nos livra de todo mal. Que nessa manhã, Senhor, cada pai possa receber esse dom gratuito do Senhor. Nós somos privilegiados por ser pais, por podermos fazer com que a nossa geração possa continuar. Muito obrigado pelo teu cuidado. Existem pais que não honram essa palavra, que não honram esse privilégio que Deus nos concedeu. Tenha misericórdia desses pais. Mas tem muitos pais que vivem essa plenitude no Senhor. Como é bom, como é agradável, como é precioso, Senhor. Como é importante nós podermos dizer: em minha casa servimos ao Senhor. Como é importante nós podermos ensinar a conduta para os nossos filhos, para que possam estar buscando filhos verdadeiros do Senhor. Quando falamos de filhos, nós estamos falando dos filhos e das filhas. As filhas, elas vão querer ter um esposo como os pais, porque elas se espelham na vida dos seus pais para a escolha de um esposo. Por isso, Pai, faça com que possa refletir a Tua imagem através de cada um de nós. É o Teu plano, Pai. Abençoando, mandando graça sobre graça na vida de cada um. Continua conosco. É o desejo e a oração que eu faço em nome de Jesus. Todos necessitam